Olha só que bacana, tivemos aqui o pedido de palavra de 3 polos aqui espalhados pelo estado de São Paulo para responder essa pergunta do cochicho. Eu vou reforçar a orientação de vocês sempre, ao começo da resposta, se identificarem, falarem de a qual prefeitura vocês estão vinculados, darem a sua resposta e ao final repetir a expressão passo a palavra. Então vamos começar pelo polo de Sorocaba. Passo a palavra. Luciano Toledo, de Cesário Lange. Bem, na verdade, a intenção não era nem responder, mas aqui com os colegas chegou à conclusão de que todas as ações da execução orçamentária hoje passarão a ser feitas diariamente, até porque é uma previsão legal. Mas a pergunta que gostaria de fazer, talvez não fosse o momento, mas eu quero aproveitar e fazer já. A Controladoria Geral da União, nos últimos dias, nas últimas semanas, enviou para as prefeituras, eu recebi na minha, uma proposta de adesão também num sistema parecido com o que o Estado está nos oferecendo. A pergunta é, existe o Estado de São Paulo, a Prodesp, um intercâmbio com a Controladoria Geral da União, para que as informações também da União possam ser colocadas neste mesmo portal de transparência, já que o município, então, já tem todas as receitas também da União, de convênios, enfim. Qual é a comunicação que está havendo entre a Prodesp e a Controladoria Geral da União? Passo a palavra. Muito obrigado, então, ao Luciano de Cesário Lange. Doutora Sandra, como que fica, então, essas informações de âmbito federal? Estão previstas, não estão previstas? Recentemente, a CGU realmente está à frente de um programa Brasil Transparente, que eles estão oferecendo um sistema de comunicação e de acesso à informação, né, que atende à lei de acesso à informação. Eles não estão, até onde a gente tem conhecimento, oferecendo o portal. Eles oferecem toda a assistência técnica para que o município organize o seu portal da transparência. Agora, com relação às informações, já no portal municipal nós temos o link que acessa a informação de transferências voluntárias da União para os municípios e também os convênios, né, com entidades. Então, isso está já contemplado, esses links, no portal que vocês vão receber. Então, algumas informações já disponíveis por município no portal federal, vocês já vão acessar via portal municipal. Agora, a par disto, a Corregedoria Geral da Administração mantém um termo de cooperação técnica com a CGU. Na medida em que nós tivermos condições de adentrar, de detalhar mais as informações ou dar um recorte nessas informações por município, vocês não tenham dúvida que isso é possível de agregar na medida em que nós avançarmos no portal da transparência municipal. O nosso foco hoje, a nossa preocupação maior hoje é que vocês atendam ao artigo 48, 48A, introduzido pela Lei Complementar 131, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a informação da execução do município de receita e despesa em tempo real. Nós vamos, na medida que tiver melhorias, vocês vão ser comunicados e é uma melhoria possível sim, embora, já repito, tenhamos os links que dão acesso às informações municipais de transferências de receitas e convênios da União. Muito bem, Sandra. Então vamos saber qual é a resposta que o pessoal do Polo de Marília conseguiu chegar numa conclusão, então. Passo a palavra. Fala, de Herculândia. E a resposta que a gente chegou foi que o balanço contábil a gente vai estar podendo fazer diariamente, ao invés de ser todo mês, e também consultando todas as informações que vão estar disponíveis. Agora, uma das dúvidas levantadas aqui é a respeito do upload do balanço contábil. Se o arquivo que ele pode ser enviado para lá é somente em arquivo PDF. Passa a palavra.
que eu expliquei. Então aí o nosso colega de Herculândia, Sandra, realmente então é só o balanço contábil? Então vamos lá. Em primeiro plano, só quero completar uma coisinha que eu deixei de falar na primeira resposta, me permite? Claro. É que o nosso pacote agora de apoio aos municípios prevê também um sistema de informação ao cidadão, assim, como o governo federal está oferecendo. O nosso é um outro sistema, também faz parte do pacote. Depois de junho, os municípios, em outra videoconferência, vai ver como é que vai funcionar esse sistema. Ele já está no forno para os municípios, porque o Estado já tem também uma customização do sistema estadual, que é o ESIC, né, que é o Serviço de Informações ao Cidadão por meio eletrônico, já está no forno. Então, vocês têm um pouquinho mais de paciência, porque o nosso foco agora é 27 de maio. Bom, aí o nosso colega de Herculândia. Não é o balanço que é diário, hein? É a execução orçamentária e financeira que é diária. Eu empenho, eu liquido, eu pago todos os dias. É isso que tem que estar em tempo real, publicado no portal da transparência. Também eu tenho arrecadação todos os dias da Receita. Então, isso não é balanço. O balanço que nós estamos disponibilizando para publicar é o balanço anual, aquele que vocês têm até o final de abril para publicar, certo? Então, é o balanço final do município. Agora, é em PDF só ou não? Não, né? Depois o André me complementa. É qualquer extensão de arquivo. Isso. Tá certo? É arquivo de qualquer extensão. Aliás, eu vou aproveitar aqui o gancho do colega para dizer uma coisa que eu tinha lembrado e agora é oportuno falar. É de bom tom, é muito mais aderente à política de transparência a publicação de dados, quando esses dados estão em tabelas, quando eles estão em demonstrativos, demonstrativos por colunas, em planilhas, que seja publicado num dado que dê para ser utilizado, transferido e exportado para um banco, por exemplo. Então, é bem-vindo a extensão Excel ou CSV, né? É importante isso. Toda vez que vocês tiverem uma informação e que não se limitem em PDF, é isso que eu gostaria de dar o recado, porque o PDF já não é tão aberto, né? Ele não permite exportação, nem importação de dados, né, para alguém elaborar, por exemplo, um outro demonstrativo, um outro comparativo. André, em relação a quais formatos de arquivo a gente está preparado, a Prodesp está habilitada a receber esses arquivos, por favor. Respondendo a pergunta, só complementando o que a Sandra falou, não há qualquer tipo de restrição no formato do arquivo, na extensão do arquivo. O que eu volto a frisar, a única restrição que a gente colocou nesse primeiro momento é que o tamanho físico do arquivo não ultrapasse 2 megas. Essa é a única restrição. Quanto ao formato, extensão, não há restrição. Perfeito. Ainda temos mais um polo para chamarmos, ouvirmos a resposta, o polo de São João da Boa Vista. Passo a palavra. Boa tarde a todos. Sou da Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras, responsável pela informática. Eu tinha uma pergunta, eu creio que já foi respondida, que era sobre o envio das informações dos servidores, que não ficou muito claro na apresentação do senhor André Rodrigues. Então, eu creio que também pode ser no formato XML ou Excel, né? Eu gostaria que fosse confirmado isso. Uma outra coisa,
quanto ao tempo. Nossa prefeitura contrata o serviço de informática de uma outra empresa, né, terceirizada. Então, para elaborar, a gente vai ter que entrar em contato com essa empresa e pedir para ela criar as rotinas, né, para a gente estar as rotinas em formato XML para estar gerando esses arquivos diariamente para exportar. Isso também a gente vai depender de um tempo deles, né? A gente não pode estar pedindo isso hoje e esperando que eles façam para amanhã. Então, isso vai demandar um tempo por parte deles. Se esse tempo não for, até o dia 27 não der tempo deles fazerem isso, se pode trazer algum problema para a nossa prefeitura. Queria saber também se, a partir de hoje, a gente já vai poder entrar em contato aí com alguém da Prodesp para estar começando a montar o portal, né, enviar o brasão, já está começando a trabalhar em cima disso aí. Passo a palavra. Muito obrigado, então, aos representantes aí da Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras. André, o que você pode falar, então, sobre já o começo desse processo técnico? Isso está vinculado à adesão ao programa? Já pode se trabalhar extraoficialmente? Como que estamos estruturados? Isso o Gilberto pode responder, né? Vamos lá. Então, agradeço a participação. Eu vou, então, começar lá com a primeira pergunta. A remuneração dos servidores, que não ficou ainda muito claro, mas eu vou ainda fazer a demonstração para vocês, fazer upload de arquivos. Eu vou mostrar para vocês que a gente, no caso da remuneração, vai se utilizar um formato específico e quando eu mostrar essa funcionalidade, eu vou explicar a razão por que nós vamos utilizar um formato específico somente para a remuneração dos servidores. Tá? Aí, com relação às rotinas, empresas terceirizadas, né, que é a preocupação até o dia 27/5, né, a gente procurou seguir uma estrutura bem próxima do que vocês hoje estão acostumados a encaminhar para o Tribunal de Contas. Então, a estrutura é muito parecida. Eu acho que, assim, à medida que a gente disponibilizar o manual, os modelos dos arquivos, creio que não terão, as empresas que já estão acostumadas a fazer isso, não terão grandes dificuldades para fazer uma adequação, um desenvolvimento. Inclusive, a gente até fez uma aplicação como demonstração também que a gente vai fornecer no download. Então, para preencher, acho que forma o ciclo completo para simplesmente não pedir, eu quero desse formato, mas não dar subsídios para vocês desenvolverem. Então, o que a gente vai disponibilizar? O manual, o arquivo XML, modelo receita e despesa, e mais uma aplicação muito simples, como que um exemplo de aplicação usando esses arquivos. E com relação lá ao contato lá com a Prodesp, né? Eu acho que o João Gilberto... É mais tarde, a gente passa. Ok, a gente vai ter explicações muito mais detalhadas sobre esse passo a passo, sobre esse plano de trabalho que cada prefeitura vai ter que implementar com a Prodesp, com a Secretaria do Planejamento, que é com quem vai ser firmado esse convênio. Isso, mais ao final da videoconferência, a gente vai ter orientações bastante específicas. Passando já para o próximo tema dessa explicação, de quais funcionalidades vão estar aptas para vocês, municípios, carregarem informações. É uma informação muito relevante, que são os contratos firmados entre a Prefeitura e as entidades, e todos os seus contratados. Como que é esse processo, então? Como deixar isso claro para o cidadão, todos os contratos? Vamos lá, André? Vamos. Então, em relação aos contratos, como dito anteriormente, a gente procurou seguir a mesma estrutura implementada para os balanços contábeis. Então, vocês vão ter uma opção, contratos firmados pelos municípios. Ao clicar nessa opção, novamente vai aparecer lá para vocês procurarem o arquivo.
Então, procurar o arquivo. Aqui nos encontramos esse arquivo, abrir, né? Processo normal, e depois inserir. E, mais uma vez, reforçando, não tem restrição quanto à extensão, somente a restrição quanto ao tamanho. Okay? E vocês também vão poder excluir esses arquivos caso tenham colocado o arquivo errado. Okay? Mostrando isso lá na visão do cidadão, então contratos firmados pelo município, o que vocês inseriram na área restrita, lá no módulo de município, vai estar disponível aqui para o cidadão salvar ou abrir. Okay? Não sei se a Sandra quer colocar alguma coisa. E aqui também vale aquela orientação sobre a clareza em como nomear o arquivo para que isso também fique claro, fique transparente para o cidadão. Em relação às licitações, André, é um procedimento diferente? Como que acontece, então, o processo de alimentação das licitações da Prefeitura? Então, licitações segue também o mesmo padrão de estrutura do que eu acabei de mostrar do contratos. É mais uma opção que vocês vão ter. Novamente, selecionado esse item, vocês vão colocar uma breve descrição, vão procurar o arquivo, procurou o arquivo, encontrou o arquivo, abrir e inserir. Novamente, caso vocês tenham colocado o arquivo errado, vocês poderão também excluir. Okay? E na visão para o cidadão, na visão pública, tem licitações do município. Novamente vai aparecer aqui para o cidadão abrir ou fazer download do arquivo. O tema licitação sempre é um tema de muito quente, que gera muita discussão. Sandra, a gente tem alguma orientação específica sobre como dar transparência a essas licitações no âmbito municipal? Então, na parte da manhã, eu tive a oportunidade de dar uma sugestão do conteúdo dessa parte da publicação das licitações. O que é importante? Eu sugiro que seja publicado um resumo do próprio edital, ou aquela parte principal do edital, porque, obviamente, alguns editais vão ultrapassar o tamanho do arquivo. Mas o que é importante? O número do edital, os participantes, o ganhador, os valores que foram dos lances, o valor que ganhou, né? Se aquilo se transformou em despesa, por que não? Qual é a nota de empenho que foi derivada? Ou seja, o máximo de informações que vocês tiverem relacionadas à licitação. Claro que não vou conseguir colocar alguns descritivos que são muito extensos, mas o importante é o cidadão saber a licitação, para que foi o objeto, quem foram os participantes, quem ganhou, o valor do ganhador, né, o valor que ganhou do lance, se aquilo foi objeto de empenho, o número da nota de empenho, né, enfim, é o que o cidadão quer ver, principalmente o objeto, o que vai ser feito, né, o que foi licitado. Então, é essa sugestão que a gente passou aqui de manhã e que vale agora aí para fazer o download, o upload da informação. Muito bem. Agora, mais uma funcionalidade que está disponível para vocês, servidores municipais, alimentarem o portal de transparência do seu município, é em relação ao tópico relatórios de responsabilidade fiscal. Como que é, então, o procedimento de alimentação desse tipo de informação, André? Ele também segue a mesma estrutura dos contratos, balanços contábeis. E então tem um item também, além de responsabilidade. Vocês também colocarão uma breve descrição.
novamente, procurará o arquivo. Esse também é anual, Sandra? Localizou o arquivo, abrir, inserir e também vocês poderão excluir esse arquivo. Seguir Na a parte frequência. do cidadão, então vai ter o item lá, Lei de Responsabilidade Fiscal, relatórios. E aqui, mais uma vez, o cidadão poderá abrir ou salvar esse arquivo. Com relação à frequência de publicação desses relatórios, Sandra, você pode dar complementar essa informação em relação à frequência de alimentação? É a frequência que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos o relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral, relatório resumido de execução orçamentária, que é bimestral. E os municípios, eles têm que se regrarem pelas normas da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que o formato, os modelos, enfim, que regula essa matéria. São esses relatórios que normalmente são publicados, provavelmente está no site do município, e agora eu acho que é muito oportuno trazer esses relatórios para o portal da transparência, né? Então, aqui vocês vão fazer o upload desses arquivos que vocês já têm todo o formato, toda a regrinha e a periodicidade legal de publicação. O próximo item que nós vamos tratar agora é um tema polêmico. A remuneração dos servidores. De manhã, a Sandra e o Levi já puderam falar algumas orientações em relação aos parâmetros da informação que deve ser publicada mensalmente. Em relação aos critérios técnicos, André, como que é o procedimento para se subir os arquivos de remuneração dos servidores? Então vamos lá. Remuneração vai ter um item também na parte restrita, remuneração dos servidores. A estrutura para fazer upload dos arquivos é semelhante aos que eu mostrei agora há pouco. Porém, ele já tem uma particularidade. Então vai ter lá a descrição, vai ter o mês de referência e o ano. E depois vocês vão novamente subir um arquivo. Porém, esse arquivo ele tem que ser no formato CSV. Não se preocupem, porque esse formato a gente vai deixar também no item lá, Downloads, para vocês poderem usar esse template para carregar essas informações. Então, nós vamos disponibilizar esse arquivo nesse formato CSV, que ele é parecido com uma planilha, ok? Onde vão ter 7 colunas que vocês vão preencher essas informações. Então, ele está aí. Tá? Nome, órgão, cargo, total bruto, né? Total líquido. Total do mês. São 7 colunas que vocês vão preencher essas informações. Você complementa? Uma vez preenchendo nesse formato que a gente vai disponibilizar, vocês vão inserir essa planilha. Então, inseriu a planilha, onde que ele vai aparecer lá na visão do cidadão? Vai ter um item chamado remuneração dos servidores. E os dados aparecerão, aqui é um filtro, né, de pesquisa, como eu já havia mostrado anteriormente. E os dados aparecerão num formato de listagem. Vou voltar. Certo, André. Então, esses procedimentos técnicos parecem ser relativamente simples de ser passados para a área, envolvendo aí o pessoal de RH. A gente sabe que o público dessa videoconferência é da área jurídica, da área de contabilidade, da área de informática. Especificamente quanto à remuneração dos servidores, voltar para suas prefeituras e combinar já o processo de trabalho envolvendo a área de RH para poder gerar essa lista no formato que o CSV vai estar sendo disponibilizado para vocês.
A Sandra, eu acho que tem já algumas informações que ela pode complementar essas especificações que o André deu a respeito das colunas, de como que isso vai ser disponibilizado para o cidadão. Primeiro, eu queria ressaltar que vai estar disponível em CSV também, que é um formato de planilha perfeitamente importável, vamos dizer assim. Eu posso importar esses dados para o meu banco de dados, eu posso gerar estudos e relatórios, comparar com outros municípios. Nós podemos consultar também por faixa. Eu quero saber todos que ganham mais de R$ 1.200, todos que ganham até R$ 5.000 no município. Ele também permite esses filtros. Agora, a composição, reforçando o que eu já falei aqui de manhã, ela está refletindo o que o Estado publica. O Estado publica exatamente neste nível. Então, é o nome do agente público, né, do servidor, o órgão que ele trabalha, se ele é ativo ou inativo, e o valor mensal. Esta publicação é mensal, certo? Então, é após o fechamento da folha. Então, nós temos o valor bruto, que é tudo que foi contabilizado em nome daquele servidor. Então, se teve hora extra, se teve substituição, se teve férias, enfim. Esse é o valor bruto. O valor líquido é quanto de fato caiu na conta bancária do servidor, é o líquido. E o valor que a gente chama do mês é a estrutura de salário dele sem nenhuma variável. Vamos chamar de salário fixo, tá? Remuneração fixa. Por ele estar ocupando aquele cargo, certo? Por determinado tempo, então alguns valores são incorporados e ele recebe aquilo todo mês se nada acontecesse. Agora, recebeu qualquer tipo, indenização, hora extra e tal, isso está refletido no valor bruto da remuneração do servidor público. Está incluído aí o servidor público e também os empregados públicos da administração indireta do município, tá? Então, as fundações, as autarquias, se o município tem alguma empresa dependente, também faz parte desta estrutura de publicação da remuneração do agente público ou servidor público municipal. Muito bem, Sandra. Passamos agora a uma última... O André acho que vai complementar. Só complementar, né? Até respondendo ao nosso colega lá, acho que é Santa Cruz das Palmeiras, né? Uhum. Isso. Então, por que nós escolhemos o formato CSV, né? Então, uma breve definição: um formato de arquivo de computador que pode conter valores separados por algum delimitador. Então, ponto e vírgula, por exemplo, tá? Então, a gente escolheu porque, assim, independe, não adiantaria a gente disponibilizar um outro formato que vocês trabalhariam com uma versão diferente do software e daria, assim, complicações para a gente, né? Ou para vocês também. Então, nesse formato, assim, a gente garante que, assim, o arquivo, as informações vão vir independente da versão, tanto que a gente está utilizando quanto vocês estão utilizando. E outra informação, vocês viram que no caso do remuneração, vocês carregam um arquivo com os dados e automaticamente, quando ele for exposto ao cidadão, como a gente viu, ele já aparece no formato de listagem. Então, a preocupação de formatação, isso não há essa necessidade. Então, preencham os dados nas respectivas colunas. Uma vez preenchido corretamente, vão ser mostrados seguindo aquela estrutura das 7 colunas que a Sandra comentou. Ok? Muito bem, André. Então, vamos passar para o último bloco de áreas do portal que já não necessitam de tanta atividade, de tanta interação do servidor municipal. Por favor, vamos começar então apresentando essas outras áreas. Isso. Então, as outras áreas que eu vou apresentar são as áreas públicas para o cidadão. A visão é do cidadão. Não há necessidade de
nenhuma alimentação por parte de vocês, ok? Então, vamos mostrar os links que tem nessa área. Tá. Então, tem repasses estaduais para entidades do município. Essas informações a gente vai pegar diretamente da Secretaria da Fazenda e vamos disponibilizar para cada um dos municípios. Então, não há nenhuma intervenção de vocês. Como foi dito anteriormente, é o próprio Estado pegando da base de dados dele e mostrando para o cidadão. Então, a estrutura é semelhante do despesas e receitas. É uma breve descrição com algumas informações. E ao clicar nessa informação, entraremos nos detalhes. Então, é dessa forma que irá funcionar. Convênios com o Estado é idêntica à estrutura. Também é uma informação que a gente já traz da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e exibe para o cidadão. Transferências de receitas estaduais também é idêntica, segue essa mesma estrutura. E nós vamos ter dois links, que é transferências de recursos da União. Então, é um link externo, como a Sandra havia comentado anteriormente, são as transferências dos recursos da União. Então, aqui no caso, vai vir todos listados os municípios do Estado de São Paulo. Idem, convênio com a União. Também vai mostrar todos os convênios feitos com a União. É um link externo, onde também são exibidos todos os municípios do Estado de São Paulo nessa visão. Ok? Aí nós temos no rodapé o perfil municipal e informações dos municípios paulistas. O perfil municipal é uma informação que é produzida pelo próprio SEAD, que é um órgão também do governo do Estado de São Paulo, onde a gente vai trazer também as informações pertinentes ao seu município. Então, tem uma ideia, vai trazer população, enfim, dia de comemoração, a data do município, região administrativa, região de governo, quem é o prefeito, o presidente da Câmara. Então, traz todas essas informações. As outras informações dos municípios paulistas, também a gente simplesmente é um link externo, onde é possível fazer alguns cruzamentos de informações. Então, eu quero comparar um determinado índice de um município com outro. Isso é possível fazer através desse link. E, finalmente, nós temos os links externos com o Tribunal de Contas do Estado, no caso, contas municipais. Então, aqui é a tela principal. É um link externo, um link com a Corregedoria Geral da Administração. E um link também com o portal da Transparência Estadual. E o Cadastro Estadual de Entidades. Também é um link externo no governo do Estado de São Paulo. Não sei se a Sandra quer comentar alguma coisa. Bom, então essa foi a apresentação para vocês, servidores dos municípios paulistas,
sobre todas as áreas disponíveis para o cidadão, as áreas que vocês vão poder alimentar através do acesso restrito aos usuários que forem cadastrados, que forem habilitados a operar. A Sandra tem mais algum comentário? Vamos deixar um pouco a palavra com ela. Esses links externos que o André passou rapidamente, até mesmo porque o nosso tempo aqui, nós temos muita informação ainda para passar hoje, vocês podem acessar hoje naturalmente. Vocês entram na Fundação SEAD, estão lá. Apenas nós trouxemos e o acesso é direto dentro do portal do município. Eu quero chamar a atenção, principalmente para esses produtos da Fundação SEAD, porque vocês do município vão estar encaminhando o plano plurianual para o próximo quadriênio, agora para as câmaras municipais. E às vezes eu vejo assim, os municípios ficam angustiados, nós não temos condições de contratar um especialista para fazer um diagnóstico do município, para embasar o plano plurianual. E vocês têm que encaminhar agora o plano de 2014 a 2017, com tanta informação. O que vocês têm de riqueza de informação, tanto no IMP, que são as informações municipais, quanto no perfil municipal, no índice de responsabilidade social, no índice de responsabilidade fiscal, procurem na Fundação SEAD, vocês vão ter muita informação para embasar o diagnóstico do município, sobre o qual ele tem que fixar as diretrizes que orientarão os seus programas para os 4 anos. Então, é uma dica que eu dou a vocês. Outros ícones que nós vimos lá, os links, por exemplo, respondeu a pergunta do colega, onde nós temos as transferências, né, de receitas federais e também a visão dos convênios com o governo federal, já recortado do Estado. Porque quando nós acessamos esse link, nós temos que selecionar o estado, depois o município. Pelo menos já vem para vocês com o recorte dos municípios paulistas. Também é interessante. Fizemos esse trabalho para facilitar a vida do cidadão municipal na sua consulta, né? Outra coisa também que a gente introduziu foi alguns links, um da corregedoria e o outro que eu gostaria de chamar a atenção, do Cadastro Estadual de Entidades. É um cadastro novo, tem a idade do portal estadual. É um cadastro recente, portanto, mas já tem o cadastro de mais de 5.000 entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que tem interesse em firmar convênio ou qualquer outro tipo de ajuste ou receber benefícios do governo paulista. Então, hoje, as entidades têm que estar certificadas. E esse cadastro é diferenciado porque as entidades fazem um pré-cadastramento e recebem a visita in loco. Então, não tem mais a possibilidade do Estado de São Paulo conveniar com uma entidade fantasma, por exemplo, que não exista, porque todas as entidades são vistoriadas. Então, vale a pena também, a consulta é pública, o certificado é público. Se o munícipe tiver interesse de saber se aquela entidade do município dele, por exemplo, ela é confiável e faz jus à percepção, ou se ela já está no cadastro estadual, se foi certificada, é um referencial a mais. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos links externos, que o André falou há pouco para nós. Ok, Sandra. Então, eu gostaria de agradecer a presença. O André ainda vai ter mais algum comentário? Vai lá, André. Então, eu só, primeiro lugar, agradecer a atenção de vocês. Procurei, acho que, ser mais, assim, uma explicação bem simples. O objetivo, quando a gente desenvolveu as funcionalidades, foi em simplificar a vida de vocês. Então, não foi fazer uma ferramenta que causasse, assim, que falasse, eu não vou usar porque é muito complicado, tudo isso daí. Então, a maioria das funcionalidades, como vocês puderam ver, são referentes ao upload de arquivos.
Então, hoje, fazendo uma analogia, dificilmente a pessoa não utiliza e-mail e não anexa um arquivo. Então, o conceito que a gente procurou trazer, o mesmo da simplicidade de fazer isso. Então, as informações estão com vocês. O que a gente está disponibilizando é uma ferramenta para que vocês publiquem essas informações. Então, esse foi o objetivo de facilitar e simplificar a operação do sistema. Muito bem, André. Na verdade, nós que agradecemos sua presença aqui, nada substitui o conhecimento de técnico de quem conhece o assunto. Aproveitamos para deixar aberta a possibilidade de interação. A gente vai fazer um pequeno intervalo, na volta vamos ter uma atividade e um momento de interação. Se vocês tiverem dúvida, vocês que estão nos polos, peçam a palavra, aproveitem um momento de interação da atividade e quem está nos assistindo pela internet, a transmissão ao vivo dessa videoconferência, mande sua pergunta, mande sua dúvida para o e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Os especialistas que estiverem aqui na bancada vão ter o prazer de tirar essa dúvida e compartilhar com todos que estão nos assistindo agora. Então, vamos ter um intervalo de 15 minutos, vamos descansar, recompor as energias para a última atividade do dia. Até lá!